Fala, turma! Aqui é Sidney Miranda trazendo dessa vez o tema da timidez. Timidez é um tema muito procurado na internet de forma geral e o motivo por que eu estou gravando esse tema é porque eu tenho visto uma abordagem que normalmente não me agrada muito. Não que eu seja um especialista na área, mas eu tenho estudado muito o comportamento humano, porque como professor, como terapeuta, como treinador, eu tenho interesse no desenvolvimento comportamental das pessoas. E a timidez é um dos temas que eu tenho lidado frontalmente com ele ao longo dos últimos 22 anos. Acontece que eu faço treinamentos de oratória, treinamentos de comunicação, comunicação para público e comunicação do dia a dia. E o que eu mais tenho visto nas pessoas é uma grande insegurança, uma insegurança no ser. Essa insegurança se manifesta a partir da personalidade das pessoas. E a abordagem é a questão mais importante em relação à questão da timidez. A abordagem que as pessoas fazem nas redes sociais ou na internet de forma geral sobre o tema da timidez é uma abordagem que eu particularmente acho que não ajuda ninguém que seja tímido a resolver a sua timidez. O que acontece é que as pessoas praticamente apoiam o tímido, tentando dar para essas pessoas subsídios para que eles consigam, convivendo com a sua timidez, tocar a sua vida. Mas veja, essa não é uma boa abordagem. Então, o que eu quero propor nesse vídeo, entre outras coisas, é, primeiro, que a timidez seja vista como algo ruim, como algo negativo, não como algo bom, algo que dê para se conviver com ela, ou que se deva aprender a conviver. Não, muito pelo contrário. A timidez é algo negativo, é algo ruim e deve ser combatida. Deve ser combatida. Para que se combata a timidez, é importante aprender um pouco sobre ela. Não exatamente os comportamentos que o tímido tem. E olha, eu posso falar sobre isso porque eu já fui tímido e eu vou contar um pouco da minha história para você. Aliás, neste vídeo eu vou contar para você algumas maneiras de você resolver a sua timidez. Coisas que eu mesmo fiz ao longo da minha vida e que me trouxeram até aqui como um professor de comunicação, como um professor de oratória. Então veja, primeira coisa que se deve fazer é combater a timidez. Deve-se enxergar a timidez como algo ruim, negativo, e que a gente não deve querer acostumar com ela. Então, partindo desse ponto de que ela é negativa e que a gente vai começar a combater, o segundo aspecto é a gente entender a partir de onde ela está instalada. A timidez está instalada na personalidade, está instalada na personalidade de cada um, de forma individual. Ela não é uma manifestação coletiva, não. A timidez é uma manifestação do indivíduo. E ela se reflete nos comportamentos das pessoas. A timidez é um comportamento. E esse comportamento, ele é construído a partir do indivíduo. Não é construído a partir de uma situação, por exemplo, de desvio comportamental. Olha, um grande erro que as pessoas cometem em relação à timidez é tentar classificar a timidez e depois se apoiar na classificação que fez para tentar usar isso como uma desculpa. Mesmo que as pessoas não façam isso de propósito, mas o fato de elas não conseguirem resolver a questão da timidez em si mesmas faz com que elas acabem se apoiando nos rótulos que elas dão para essa timidez, e aí elas inventam desculpas do tipo, é porque a minha timidez é do tipo tal, é porque eu tenho esse tipo de transtorno, é porque eu tenho esse tipo de comportamento, não é por causa do meu comportamento, por causa do meu transtorno, e elas passam então a pôr a culpa nesse rótulo que elas abraçaram, que vira depois uma justificativa para depois elas não se esforçarem mais e buscarem uma saída, uma solução para essa timidez. O que é mais importante aqui é que as pessoas tirem o foco desse rótulo e passem a olhar para si mesmas como o verdadeiro autor do comportamento da timidez, porque é assim que acontece. E você quer saber de onde vem essa construção da timidez no interior de cada um de nós? Ela vem de basicamente dois aspectos. O primeiro aspecto é uma falta de maturidade em lidar com a vida. Falta de maturidade em relação ao fato de não conhecer os aspectos da vida, os aspectos dos relacionamentos humanos, de como que as pessoas são, de como a mente humana funciona, de como é que o mundo funciona, não é? Então, nos diferentes níveis de interrelacionamento pessoal, a gente, quando é jovem, não sabe muito bem como é que as coisas vão, como é que as coisas funcionam. E isso pode causar um certo impacto negativo, um certo receio, um certo medo de a pessoa enfrentar a vida do jeito que deveria enfrentar. Aqui nesse ponto eu quero lembrar uma frase do Freud. O Freud, um dos pais da psicanálise,
que há mais de 200 anos ele afirmou isso, e isso vale muito para quem é tímido e precisa desenvolver um pouco mais de maturidade em relação à sua vida. Ele disse assim: as pessoas deverão deixar de ser as crianças que sempre foram, deixar as ilusões de lado e enfrentar o mundo hostil, tal como ele se apresenta. A isso eu chamo de educação para a maturidade. Essa frase é muito poderosa e muito significativa, e ela vai exatamente no âmago da questão. Ela mostra exatamente o que as pessoas devem fazer para resolver essa questão da timidez. Então lembra, primeiro ponto, timidez é um mal e deve ser combatido. Segundo ponto, a timidez não deve ser usada como rótulo para que se apoiamos nesse rótulo, né? Para que a gente se apoie nesse rótulo e fuja da responsabilidade de combatê-la até resolvê-la. Terceiro ponto, a timidez é um aspecto do indivíduo e é o próprio indivíduo que constrói essa timidez dentro de si. E quarto ponto, para resolver é necessário você enfrentar ela, né? Enfrentar, olhar para ela, ok? E determinar para si mesmo que você vai combatê-la até vencer essa batalha. E o primeiro passo para vencer essa batalha é conseguir desenvolver conhecimento em relação ao mundo, em relação às coisas da vida, em relação aos relacionamentos interpessoais, descobrir como é que funciona o ser humano, como é que funciona a mente humana, a psicologia, o comportamento, estudar um pouquinho, né, para que você possa se desenvolver nessa questão da maturidade em relação à vida. O segundo e pior dos dois aspectos é que as pessoas que começam a desenvolver a timidez por causa da falta de maturidade, elas adquirem uma característica de egoísmo. Por que egoísmo? É que o egoísmo acaba fazendo com que a pessoa crie uma blindagem em volta de si mesmo, em volta da sua personalidade, e crie uma nova justificativa racional para ela. A pessoa começa a justificar para si que não vale a pena ela se relacionar, que as pessoas não merecem se relacionar com ela, que ela é uma pessoa mais inteligente, que ela é uma pessoa melhor posicionada, que ela é uma pessoa que não tem vontade de conhecer as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de se envolver, de estar junto dos grupos, de participar das equipes e assim por diante. Então ela começa a arrumar outras justificativas por egoísmo. Então, ó, dois aspectos importantes aqui. Nós temos falta de maturidade, falta de conhecimento das coisas do mundo e do ser humano, do funcionamento do ser humano, e o egoísmo que faz com que a pessoa se feche em si mesma. E ela, nesses dois casos, ela cria justificativas racionais, ela racionaliza de tal forma, então, que ela se fecha na sua bolha, que ela chama de timidez, e isso faz com que ela se isole do mundo e a sua vida não anda, não é? A sua vida não anda, ela não prospera, ela não desenvolve, ela tem muita dificuldade com os relacionamentos. E eu não sei se você sabe, mas o network é um dos aspectos mais importantes para que qualquer pessoa possa construir o seu sucesso na sua vida profissional, principalmente. Na vida social também, é bom ter relacionamentos, é bom ter amigos, é bom conhecer novas pessoas, ir para novos lugares, se relacionar, não é? Trocar informações, trocar ideias, trocar conhecimentos, impressões, opiniões. Isso enriquece muito a nossa vida. E sendo tímido, a pessoa não consegue fazer isso. Então, você pegou isso? Agora, deixa eu contar para você o porquê que eu estou falando desse assunto com tanta propriedade. Acontece que eu já fui tímido. Eu já fui tímido. Eu era tímido quando era muito pequeno. Eu me lembro de uma história em particular que eu vou contar para você aqui, para você ver o aprendizado que eu tive e o que fez com que eu fosse me desenvolvendo ao longo da minha vida. Acontece que quando eu estava na sexta série, estava fazendo lá o primeiro ano do fundamental, e eu estava na sexta série, eu repeti a sexta série. Na época que se repetia ano no Brasil, né? Agora isso não acontece mais. Mas eu repeti a sexta série na matéria de português. A professora de português, ela era uma pessoa dura, uma pessoa implacável. Ela era exigente com a matéria e com os resultados que os alunos dela tinham nas provas, nos exercícios, nas atividades, enfim. Bom, no último dia de aula, eu estava na aula de português e a professora comunicou então quem tinha passado e quem ia repetir de ano. Eu era uma dessas pessoas. Sabe por quantos pontos eu repeti de ano? 1 ponto. Ficou faltando apenas 1 ponto. Em todas as outras matérias, eu não repeti, só em português que eu fiquei devendo 1 ponto para a professora e ela me repetiu o ano. Você imagina você ter que voltar do zero e repetir o ano inteiro, refazer todas as matérias que você já passou por causa de 1 ponto em uma das matérias? Pois era isso que acontecia nessa época e foi isso que aconteceu comigo.
Agora, o fato não foi exatamente esse, o fato foi o que segue. Acontece que na mesma classe em que eu estudava, existia o pessoal do fundão. Eu sentava na segunda ou na terceira fila. O pessoal da frente era aquele pessoal muito estudioso, era um pessoal meio esquisitinho. Eu não conseguia me relacionar muito bem com eles, mas eu também não me relacionava com quase ninguém. É que esse pessoal da frente, os chamados CDFs, né? Aqueles muito estudiosos, muito dedicados, muito arrumadinhos, muito certinhos, eles sentavam lá na primeira fila e eram os puxa-sacos dos professores, tiravam as notas mais altas da classe. E quando eles tiravam notas um pouquinho mais baixas, tipo 9, eles choravam, eles davam um escândalo na classe porque não se sentiam bem de terem perdido um 10. Pois bem, eu sentava na segunda, terceira fila e lá no fundão tinha o pessoal que era bagunceiro, que era agitador, que causava encrenca na escola. Nesse dia que a professora comunicou os que haviam repetido, teve um rapaz lá do fundão que repetiu também. Sabe o que ele fez quando a professora comunicou que ele repetiu? Ele levantou na hora, foi até lá na frente, começou a conversar com a professora no meio lá, na frente da gente. E aí começou a contar história, e dando risada, e bastante simpático, e ele fez um mise-en-scène lá, e fez uma arte bastante envolvente com todo mundo, o pessoal ficou muito envolvido, começou todo mundo a rir muito. A professora também riu em alguns momentos, apesar dela ser muito rígida, muito dura. E ele falava assim, professora, o que é isso? Por favor, quebra essa pra mim. A senhora não vai querer que eu repita de ano? A senhora nem gosta tanto de mim, né? Vai querer me ver de novo o ano inteiro, o ano que vem aqui de novo na sua sala, estudando português de novo, professor. E outro, olha, eu preciso ajudar a minha família, eu tenho que trabalhar, o ano que vem eu já vou trabalhar, e não sei o quê. E olha, ele contou cada história ali na frente, e aí muito simpático, muito envolvente, muito emocional. Sabe o que a professora fez? Você já sabe, né? É verdade, ela passou ele de ano. Ele devia 1 ponto igual a mim. Ela passou ele de ano. Ela criou uma justificativa ali no meio de todo mundo, na frente de todos os alunos. Ela criou uma justificativa. Pensando bem, você, né? Bom, tá, tem razão. Bom, vamos fazer o seguinte. Pois é, ela criou uma justificativa onde ela encaixou só esse aluno. E aí eu observei aquilo e falei, bom, se isso funcionou para ele, pode funcionar para mim. Quando eu estava pensando isso, deu o sinal. Todo mundo começou a sair da sala, ficaram alguns poucos alunos, eu fiquei também, eu falei assim, eu vou lá falar a mesma coisa para ela. Levantei da minha carteira e fui até a professora. Esperei os alunos conversarem com ela e aí eu perguntei para ela, professora Rosa, sabe o que é? A senhora está dizendo que eu repeti, mas, sabe, foi só por 1 ponto, eu não quero repetir de ano. Poxa, eu passei em todas as outras matérias, será que a senhora não pode me liberar e me dar esse 1 ponto? Então a senhora me dá um trabalho para eu fazer, uma atividade prática, onde eu possa mostrar para a senhora que eu já estudei e aí que eu superei essa minha deficiência. E ela falou, não, ela foi firme comigo, ela disse, não, 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 você foi mal em português, você deve repetir de ano. Aí eu repeti de ano. Bom, e você sabe qual foi a minha lição? Não foi por causa da injustiça que eu senti. Não, não foi, porque de fato eu estava devendo e naquela época o certo era que se repetisse de ano. Isso eu já estava convencido naquela época. O problema, o que eu aprendi na verdade, não foi um problema, né, da preferência da professora. Isso que ela fez, essa injustiça dela, ela vai ter que pagar na vida dela, se é que já não pagou. Eu acho que já pagou. Eu não fiquei me sentindo injustiçado. O que aconteceu foi que eu aprendi uma lição muito séria. Eu aprendi que quando você tem uma habilidade emocional para conversar com as pessoas, você tem mais facilidade para conquistar as coisas. Por mais que você seja uma pessoa comum, uma pessoa simples e inteligente, você pode não ter as mesmas vitórias, os mesmos sucessos que uma pessoa de coeficiente emocional tenha. Percebe isso? Isso é fundamental. Bom, depois eu cresci, essa foi a grande lição para mim. Depois eu cresci e aí eu fui ler o livro do Daniel Goleman, aquele professor de psicologia lá de Harvard, que escreveu sobre inteligência emocional. E foi ele que cunhou o tema coeficiente emocional. E ele compara o tema coeficiente emocional com o tema do QI, o quociente de inteligência. Ele diz que o QE é mais importante do que o QI na busca do sucesso, porque é um QE elevado que faz as pessoas terem sucesso. O QI elevado faz a pessoa conseguir um bom cargo numa boa empresa e conseguir um bom salário. Mas o QE elevado faz com que essa pessoa seja o dono da empresa e contrate essa pessoa do QI elevado. Pegou essa diferença? Foi isso que eu aprendi lá naquela lição da 6ª série quando eu repeti com a professora Rosa de português.
Eu aprendi que quem tem QE elevado, e eu não tinha QE elevado, e nem QI elevado. Tá vendo a minha tragédia? Então não tem muito jeito. Se você tiver que contar com as pessoas preconceituosas como elas são, às vezes, né? Tendo critérios para avaliar e para tomar decisões que estejam contaminados com aspectos como era o caso da Dona Rosa, você não vai ter muito sucesso se você tiver QI baixo ou QE baixo, que seja na média ou abaixo da média. Mesmo que ele seja confortável, ou seja, mesmo que seu QI e o seu QE seja acima da média, o que vai acontecer é que se chegar alguém com QE mais acima do que o seu, ele leva a situação. Percebe? Então, não que o mundo seja uma questão de disputa, né, de concorrência permanente, não. Ele é assim, é verdade que ele é assim, mas não é só por causa disso. É porque, de forma individual, todos nós precisamos desenvolver as nossas habilidades em relação às questões do mundo, em relação a nós. Então, dois aspectos. Aspectos de relacionamento externo e aspectos de relacionamento interno. Nós precisamos mais de autoconhecimento e precisamos conhecer o mundo, as relações humanas, como é que o ser humano se comporta, como é que ele funciona. Então, olha, aqui você tem algumas estratégias bastante importantes para que você saia definitivamente dessa questão da timidez. Timidez não é bom, ela vai atrapalhar você, não vai deixar você ter sucesso. A timidez tem dois aspectos fundamentais, muito importantes que você precisa saber. Ela é fruto da falta de conhecimento do comportamento humano, do funcionamento do mundo, do homem no mundo, e ela é ignorância, portanto, tá certo? É fruto de ignorância, de não saber como é que o mundo e o ser humano funciona. E fruto também do egoísmo. Então ela não é um distúrbio do coitado, um distúrbio comportamental, não tem nada disso. É o próprio indivíduo que fabrica, que constrói a timidez dentro de si, por causa desses dois fatores aí. Tá certo? Então, você pode trabalhar esses dois aspectos e fazer com que, através do seu desenvolvimento, do seu autodesenvolvimento, você elimine completamente a timidez da sua vida. E assim, certamente a sua vida vai crescer, você vai se desenvolver e obter melhores resultados. Olha, se você não participa desse canal, eu peço que você se inscreva nele aqui embaixo e ative o sininho para receber as próximas postagens que eu vou fazer. Outra coisa, se você quiser temas que eu desenvolva aqui nesse canal, é só escrever aí embaixo. Eu te agradeço muito por compartilhar também esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!